Bem-vindos a mais um episódio do Podcast Lab. Hoje vamos falar sobre saúde. À nossa direita temos o José Cruz, terapeuta de biomagnetismo, atualmente a fazer uma licenciatura em Administração de Unidades de Saúde e presidente da ADIS, Associação para o Exercício do Direito à Decisão Informada na Saúde. Correto. Bem-vindo, José. Obrigado, grato por aqui estar. À nossa esquerda temos o Dr. António Godinho, é médico, exerceu medicina familiar durante quase 30 anos e neste momento pratica uma medicina integrativa virada para a prevenção. Exatamente. Grato por terem aceitado o nosso convite. Obrigado. António, o que é uma medicina integrativa de prevenção? A medicina é a medicina, o médico é um médico até morrer, não é? A medicina integrativa pretende aproveitar outras áreas menos exploradas pela medicina oficial, digamos assim, que podem chamar medicinas complementares, aquilo que quiserem. Portanto, mas o que eu faço hoje em dia é a tentar dar instrumentos às pessoas para se protegerem. Portanto, é isso que eu chamo de medicina preventiva. Nutrição, estilos de vida, etc. Portanto, eu estou muito virado para a prevenção em vez do tratamento da doença. É necessário intervir. Se a pessoa surge doente, eu tenho que intervir, obviamente, não é? Mas eu estou muito virado para dar instrumentos às pessoas para se protegerem, ou seja, para evitar a doença. Isso às vezes leva-me a procurar respostas noutras áreas. Sei lá, no caso do biomagnetismo, por exemplo, que resulta muito bem em muitas situações, de suplementação, até mesmo áreas que eu não domino, mas que em certas situações aconselho a pessoa, por exemplo, homeopatia, várias áreas. Eu próprio tenho um curso de acupuntura, que fiz na Universidade de Fernando Pessoa, no Porto. Na altura esse curso foi até publicitado na revista da Ordem dos Médicos. Foi um curso durante 2 anos, embora eu não pratique atualmente a acupuntura, mas em algumas situações pontualmente posso utilizar. Pronto. Portanto, eu chamo integrativa esta medicina porque de facto utilizo vários tipos de instrumentos e de facto, mais uma vez, estou muito cada vez mais virado para a prevenção, que acho que é aí que está a resposta. Muito mais importante que tratar uma doença é evitá-la. E como é que podemos evitar? Portanto, temos a nutrição, temos a homeopatia, temos a acupuntura, temos algo que para nós portugueses e público geral é novo e que vai ter que gostávamos muito que nos explicasse como é que funciona, parece uma terapia absolutamente inovadora. É verdade, a terapia tem mais de 30 anos, apesar de ser relativamente nova aqui em Portugal. Eu não fui o primeiro, mas fui das primeiras pessoas a praticar o biomagnetismo aqui em Portugal e comecei há 11 anos. Aprendi com o médico que desenvolveu a técnica, o Dr. Isaac Coelho Duran, médico mexicano, e a nossa principal preocupação com esta técnica, o nosso principal objetivo com esta técnica é perceber desequilíbrios no corpo, onde vamos aplicar ímãs, portanto vamos aplicar campos magnéticos em pontos específicos do corpo, visando o equilíbrio. A nossa principal preocupação é mesmo o nosso microbioma, portanto o conjunto de bactérias, vírus, parasitas e fungos que temos. Os campos magnéticos, o que vão exercer no corpo é precisamente a anulação de cargas elétricas, ou seja, todos os micro-organismos que nós conhecemos estão catalogados e estão classificados na microbiologia com cargas elétricas negativas e positivas. Aliás, é natural que as pessoas ouçam muito o termo das bactérias gram-positivas e das bactérias gram-negativas. O positivo e o negativo têm a ver precisamente com a sua carga elétrica. E, portanto, o campo magnético o que é que vai fazer? Vai fazer a anulação de determinadas cargas elétricas e, portanto, permite-nos fazer de uma forma muito simples uma correção ao nível do microbioma. Portanto, todos nós temos bactérias, nós não temos essa ideia, mas um adulto em média tem 4 kg de bactérias. E algumas necessárias? Fundamentais, precisamos mesmo delas.
O problema é que, por diversos motivos multifatoriais, estilo de vida, aquilo que andamos a comer, a beber, o sono, fatores emocionais, nós desequilibramos este microbioma. E aquelas bactérias que deviam estar controladas em determinada quantidade acabam por descontrolar e ir para locais onde não deveriam estar. Elas movem-se por estímulo elétrico. E, portanto, nós com esta regulação do campo magnético, da colocação dos ímãs, vamos precisamente colaborar com o sistema imunitário para fazer essa correção e promover esse reequilíbrio. E, portanto, é uma técnica que eu já sugeri a várias pessoas desenvolver um projeto de investigação, porque tenho situações concretas ao longo dos anos, comprovadas, e estou à espera, pode ser que desta entrevista haja alguém que de facto tenha algum interesse científico nesta matéria. Mas pronto, a minha área de trabalho, no fundo, eu diria, quando me perguntam o que é que você faz, eu trabalho com vírus, bactérias, parasitas e fungos há cerca de 11 anos. E, portanto, tenho estudado muito. A nossa preocupação irá à causa da própria doença, é a tal questão. Do integrativo. O que é integrativo? Nos dias que correm, há um medo generalizado dos vírus. Os vírus são nossos amigos ou nossos inimigos? A verdadeira concepção, por exemplo, vamos começar pelas bactérias e vamos já aos vírus, não é? Nós já sabe há muito tempo que nós temos bactérias, a mesma bactéria tanto nos pode salvar como nos pode matar. E vou dar um exemplo. Há uma bactéria que é muito conhecida, que é a Klebsiella pneumoniae. Portanto, é uma bactéria que faz falta no nosso intestino. Descobriu-se que esta bactéria tem a capacidade de produzir vitamina B12, o que é fantástico. Ao mesmo tempo, se esta bactéria se reproduz demasiado no intestino e até se desloca para outros órgãos, pode-nos provocar uma septicemia. Pode-nos matar. No fundo, a bactéria tanto nos salva como nos mata. Agora, eu não deixo de dormir pensar que esta bactéria que eu a tenho é que me pode matar. Não. Eu estou preocupado em manter o meu estilo de vida, a minha alimentação, os meus cuidados, o sono, etc. Tudo em ordem e estar nutrido. É medicina preventiva. É medicina preventiva para que realmente estes micro-organismos dentro do meu corpo se entendam. Porque eles têm funções. Nós falamos muito das doenças atualmente e culpamos sempre uma doença a um vírus, uma doença a uma bactéria. E esquecemos completamente que as doenças, e por exemplo, esta que agora falamos, a Covid, garantidamente não é só o SARS-CoV-2 que está em questão. E isso talvez explique porque é que o vírus, em algumas pessoas, até não faz rigorosamente nada e noutras pessoas pode matá-las. E porquê? Porque estamos-nos a esquecer dos processos de simbiose entre micro-organismos. Portanto, os micro-organismos fazem processos, trabalham de forma associativa e podemos ter uma patologia de uma Covid-19 que pode matar uma pessoa, a associação do vírus com outro conjunto de bactérias que a pessoa já era portadora e que se desenvolveram. Ou seja, quando nós temos um terreno em que deitamos gasolina e atiramos um fósforo, de quem é a culpa? É da gasolina ou é do fósforo? Se calhar as duas não eram desejadas. E, portanto, nós quando falamos de bactérias temos de ter esta noção. Portanto, temos bactérias amigas e temos bactérias que são nossas amigas, mas a dada altura podem se zangar efetivamente e podem fazer danos bastante graves. Os vírus, teve sempre a noção ao longo de anos que os vírus são todos maus e começa-se a descobrir alguma literatura que afinal podem haver vírus que nos podem curar. Aliás, há um vírus que é uma terapia desenvolvida na Letónia que se chama Riga vírus, que é um vírus que tem a particularidade de destruir células cancerígenas. Portanto, isto é oficial. Essa forma não sai da Letónia. Portanto, eu conheço pessoas que já se sujeitaram a esses tratamentos e foram a Riga fazer os tratamentos com o Riga vírus. Ou seja, utilizam no tratamento oncológico um vírus que vai destruir células cancerígenas. Portanto, e agora a questão devolve. Será que afinal todos os vírus são maus? Se calhar não. E se calhar vamos descobrir daqui a algum tempo o mesmo que se passa com as bactérias também se passa com os vírus. Portanto, se calhar nem todos são maus. António Godinho, o nosso corpo é uma máquina perfeita e a medicina preventiva tem o propósito de garantir esse equilíbrio?
Essa é uma pergunta difícil de responder, porque perfeição, não sei se haverá neste mundo, não é? Mas o corpo tendencialmente é uma máquina perfeita, obviamente. Desde que esteja em equilíbrio. E é que está o problema. E quando falamos em equilíbrio, não é só equilíbrio físico. Porque o nosso corpo não tem gavetas, é um todo. E a nossa mente, as nossas emoções, os traumas, tudo isso tem uma influência enorme no nosso corpo. Como já falámos aqui, já começámos a falar de vírus, de bactérias, de microbioma, que antigamente as pessoas lembram-se do termo flora intestinal, enfim, é mais a termo. Hoje chama-se microbiota, portanto o microbioma é global, o microbiota é mais, se não estou errado, certo? O microbiota sim. É a parte especificamente a nível intestinal, claro que isso nos rodeia a todos. Nós aqui exatamente, os nossos microbiomas, graças à nossa proximidade, estão em contacto e estão a trocar informação. Isto é importante para o nosso sistema imunitário, se manter saudável. Portanto, o contacto entre os microbiomas é importante Exatamente. para o sistema imunitário. Exatamente. É esse o princípio A da manutenção do vacinação. sistema E é esse o princípio da imunidade de grupo. E Como é que essa informação se transmite? Não é? Não é só individual, não é só a resistência específica, senão não se chamaria imunidade de grupo. Portanto, a pessoa isolada reduz a sua capacidade imunológica. Já muito se sabe que o isolamento provoca uma diminuição do nosso sistema imunitário. Tanto por questões psicológicas, como inclusivamente bacterianas, portanto, o ambiente onde eu estou. E, portanto, se eu estou permanentemente com as mesmas bactérias, ou pior ainda, se eu desinfeto o ambiente em que vivo, o meu sistema imunitário perde a capacidade de se defender, deixa de receber informação. Ao fim e ao cabo é tudo informação. Portanto, é por isso que nós dizemos que 80% do nosso sistema imunitário depende exatamente das bactérias que estão no nosso intestino e no nosso microbioma. 80% do nosso sistema imunitário. Ok, quantos desastres de avião há por dia? Quase não há desastres de avião, sabemos disso, não é? Mas os bombeiros estão constantemente a treinar. Porque senão no dia em que houvesse desastre de avião não estavam preparados. O nosso sistema imunitário é exatamente a mesma coisa. Portanto, o nosso sistema imunitário está constantemente a receber e a transmitir informação. O nervo maior do nosso corpo, que é o nervo vago, liga ao cérebro e ao intestino. Aliás, a todo o pré-intestino. Não é? Isso já é... E há uma troca de informação permanente. Isso significa, portanto, que muitas das medidas que têm sido tomadas são contraproducentes. A maior parte, sim. Até mesmo em termos daquilo que já se conhece, porque vamos lá ver. Se nós pensarmos em todas as epidemias que nós conhecemos na evolução da humanidade, isto é quase uma anedota, não é? Em termos de mortalidade, em relação às epidemias que nós temos na história da humanidade, mesmo recentes, algumas não sei se poderão ser consideradas epidemias, a mortalidade é baixa, a mortalidade é praticamente igual à da gripe. Sim. Estamos a falar de gripe. Eu queria só acrescentar aqui como um bom exemplo para quem nos vê e nos ouve, que é os bebés quando nascem, eles no fundo estão há alguns meses em confinamento. Portanto, estão habituados ao microbioma da casa, dos pais, da família mais próxima. E precisamente quando entram para as creches e para os berçários, é precisamente quando desconfinam. Aliás, eu digo sempre, meio a sério, meio a brincar, que vão para os infectários. Mas é natural, tem que ser. E eles muitas vezes, e há bebés que estão ali 1 ano, 2 anos, com infecções recorrentes, e é perfeitamente natural, porque estão a sair de uma situação de confinamento e também, portanto, estão a adaptar todo o seu sistema imunitário a novos microbiomas. Portanto, isto é um processo natural que acontece e que leva a pensar que um confinamento excessivo em termos temporais levanta claramente muitas dúvidas. E eu conheço pessoas, desde março do ano passado até agora, conheço pessoas e sei de casos de pessoas que nunca mais saíram de casa. Portanto, isto é um confinamento extremo, em que até há médicos que dizem mas essas pessoas agora nunca mais tiveram problemas de saúde. Pois, não tive problemas de saúde, não estou a falar da saúde mental, mas problemas de saúde físicos. O problema é quando estas pessoas voltarem a sair de casa, que complicações em termos de saúde é que poderão ter porque realmente estiveram confinadas. Portanto, a questão do confinamento é uma questão muito séria.
tal como o excesso de higienização também. Há livros de pediatras, aliás, não estou a fazer publicidade de um livro, mas há um livro de um pediatra português que diz mesmo: deixe o seu filho comer terra. Isto não é por acaso. Aliás, todos nós caminhamos por uma sociedade, por incrível que pareça, fomos de extremo a extremo. Eu ainda fui do tempo em que os esgotos em muitas povoações iam diretamente para a rua. Nós andávamos na rua e víamos os esgotos a correr pela rua, e caminhámos ao longo destas últimas dezenas de anos para situações de extrema higienização. José, é curioso, mas como é que se justifica que, apesar desse aumento considerável na higienização, haja mais vacinas do que havia há... Pois, eu essa questão já coloquei a quem de direito por várias vezes, mas nunca tive resposta, porque o princípio da vacinação de todos está em causa. É uma excelente ideia, é um excelente princípio. O que está em causa, e eu falo de mim, da minha experiência pessoal, nasci em Angola na década de 60 e encontrei o meu boletim de vacinas há relativamente pouco tempo e tomei a primeira vacina com 1 ano de idade. E tomei a segunda vacina aos 7 anos de idade. Portanto, eu até aos 7 anos de idade tomei apenas 2 vacinas. Não tomei mais nenhuma vacina. E, portanto, nasci na década de 60, vivi em Angola, em condições que não são as condições de hoje. E sobrevivemos. O porquê, e aliás o princípio da vacinação surgiu em determinadas regiões com grandes problemas em termos de saneamento básico. Isso hoje ainda acontece em muitas regiões. E, obviamente, há coisas que podem fazer sentido. Agora, num mundo industrializado como o nosso, eu já fiz a pergunta a quem de direito, quais as razões que nos levam ao aumento da carga de vacinas num mundo contexto industrializado e higienizado. Mas não tive resposta. Não faço a mínima ideia. Porque são peças de puzzle que não combinam. E, portanto, é uma questão pertinente, mas eu não tenho resposta para essa questão. Muito bem, muito bem. Eu não sei se terão resposta para esta pergunta também, mas tenho que a colocar. A pandemia foi prevista pelo Bill Gates e pelo Fauci. Na vossa perspectiva, ou de acordo com a vossa experiência, como é que se prevê uma pandemia? Quais são os sinais? Eu não tenho bolas de cristal, não sei como é que se prevê uma epidemia. Não sei se isso é medicina baseada na evidência, se isso é ciência, não sei. Não tenho bolas de cristal, eu não consigo prever epidemia. Aliás, houve uma entrevista recente do Bill Gates na CNN, e isto não é factual, onde ele já vem dizer que provavelmente a próxima pandemia iria decorrer daqui a 10 anos, mas que haverá condições para que dentro de 3 anos tenhamos nova pandemia. Portanto, eu estou como o Dr. Godinho, também não tenho bolas de cristal, não se prevê em pandemias como se prevê o tempo, a meteorologia em Portugal continental no próximo domingo. Não se prevê isso de uma superfície frontal fria que vai trazer chuva e ventos fortes. Em termos de virologia, isso não pode acontecer, é estranho, e mais estranho estas afirmações serem feitas e ninguém questionar e colocar dúvidas realmente o que é que está aqui a ser afirmado. Porque, aliás, houve muita preocupação de pessoas que foram criticadas por chamar o vírus da China, mas agora já se fala da estirpe do Reino Unido, da estirpe da África do Sul, mas agora aí já não há problema. Agora, a origem disto tudo, como é que isto tudo se desenvolveu, é muito estranho. Tantas entidades a nível mundial e ninguém questionou, ninguém foi a fundo perceber a origem de tudo isto. Isto são as tais questões que eu, sinceramente, posso ter uma opinião, mas é uma opinião pessoal, vale o que vale, mas não percebo porque é que não se faz uma investigação séria à origem de tudo isto e estas previsões que não fazem qualquer sentido em termos de virologia, não fazem, de tudo. A percepção que eu tenho é que, agora falando para o coletivo, as pessoas que são leigas em saúde, nós que não conhecemos
conhecemos muito pouco, não é? Sobre certas questões de saúde que poderíamos até já conhecer, assuntos que já poderíamos saber, e isto também remete um bocadinho aqui à questão da cidadania e da saúde, que o José nos falou há pouco e que era interessante também abordarmos, não é? Que tem a ver com o Serviço Nacional de Saúde, com uma das premissas. Não sei se é o Serviço Nacional de Saúde ou se é a Organização Mundial de Saúde. Não, é o nosso Plano Nacional de Saúde. É o Plano Nacional de Saúde. Está em vigor ainda o Plano Nacional de Saúde, que foi desenhado para 2011-2016, depois com prolongamento para 2020. O próximo ainda não está a ser desenhado, já estamos em 2021, mas isto remete para questões de planeamento que não faz muito sentido. Já estamos em 2021, ainda não haver um plano já estratégico para esta próxima década. Mas no Plano Nacional de Saúde, o estratégico número 1 é precisamente, e vou passar a ler para não falhar em nenhuma palavra, promoção da literacia e da capacitação dos cidadãos de modo a que se tornem mais autónomos e responsáveis em relação à sua saúde e à saúde de quem deles depende. Prevenção, claramente. Isto é um eixo prioritário neste momento no plano que está em vigor, e muito bem, se me perguntarem, concordo a 100% com isto. Porque esta pandemia, toda esta situação global que nós temos estado a viver, demonstrou uma coisa muito grave quanto a mim. Não é só o baixo nível de literacia do cidadão em comum, mas dos políticos que tomam as decisões em saúde. Porque das duas uma, se não sabem exatamente o que estão a fazer, é grave. Se sabem o que estão a fazer, também é grave. Portanto, isto é uma situação que em termos políticos, e eu tenho estado a reparar, e aqui não é uma questão de ser esquerda ou direita, porque eu já reparei que em todos os quadrantes políticos do nosso país, o discurso as questões em relação à saúde, ninguém as coloca. É um assunto que ninguém se quer envolver. Portanto, quem toma as decisões que tomam, e nós não vamos opinar sobre isto. É no fundo isto que está, porque não há o contraditório. E nenhum partido quer assumir o contraditório, seja ele de esquerda, seja ele de direita. Agora, isto que está a acontecer é a falta de literacia das pessoas, este pânico, este medo, revela um bocadinho isso, que as pessoas nunca se preocuparam com os vírus. Mas os vírus sempre existiram, as bactérias sempre existiram. Aliás, as pessoas que viajavam sempre nos transportes públicos, nos aviões, onde for, as pessoas contactaram sempre com as pessoas que iam ao lado com vírus como o vírus Epstein-Barr, como o citomegalovírus, como outros tantos vírus, que são vírus que em muitas situações podem provocar uma esclerose múltipla, podem provocar um processo oncológico. E esses vírus estão na comunidade, circulam. E as pessoas sempre viveram com isso. E de repente, por causa deste vírus, para tudo. É curioso, porque não há muito tempo vi uma notícia na SIC, creio, que dizia que ficou demonstrado que o vírus, o Covid-19, já circulava em 2019. Sim. Isto foi dito com a maior naturalidade, não é? Num tom monocórdico, como se não fosse nada de especial. Podem comentar, por favor? Quando a China lançou o alerta, supostamente começou, eles já estavam com problemas há alguns meses. Portanto, não sabemos exatamente. Isso faz parte de muita coisa muito mal explicada em tudo isto. Porque a China tentou esconder durante bastante tempo. E depois há coisas muito estranhas. Nós estamos a falar de um vírus da gripe, uma doença respiratória, que começa numa das cidades mais poluídas do planeta, onde as doenças respiratórias são normais. Isto é estranho. Também já agora falar de uma coisa extemporânea que pode ser como é que eu ia dizer, é muito discutível, mas a cidade de Wuhan foi das primeiras cidades do mundo a ter antenas 5G. E qual é a relação? E tinham 10 mil antenas 5G.
porque também se sabe que muitos dos sintomas do Covid, portanto, baixos níveis de oxigênio, que é o que mata as pessoas a maior parte das vezes no Covid, não é propriamente o vírus, é a hipóxia, portanto, falta de oxigênio. E o pulmão, a coagulação sanguínea, o pulmão deixa de fazer trocas gasosas, portanto, é isso que ao fim e ao cabo mata a pessoa. Digamos, os efeitos principais das pessoas que são mais sensíveis ao 5G, um deles é exatamente a capacidade da nossa hemoglobina de transportar oxigênio estar inibida. Portanto, acontece uma hipóxia, que é estranho. Portanto, isto é comum. Agora, não há provas que isto tenha uma coisa a ver com o outro, mas há muitos indicadores que nos poderão chamar, isso é uma coisa que tem que ser investigada, ou acho que deverá ser investigada, a relação entre uma coisa e outra. E por que motivo são proibidas as autópsias? Pois, isso é um sintoma muito mau. Isso é muito, muito mau. Isso deveria acender luzes vermelhas dentro da cabeça de qualquer pessoa. Muita luz vermelha que devia se acender perante uma coisa dessas. É inaceitável. Foi recentemente feita uma autópsia a creio que era uma enfermeira que morreu após ter tomado a vacina. A família solicitou a autópsia, exigiu a autópsia. O resultado da autópsia não foi revelado, tornou-se segredo de justiça, por estar em segredo de justiça, e posteriormente tornou-se segredo de Estado. Sim. Como é que se justifica isto? Era uma auxiliar. Muito bem, obrigado. Como é que nós estamos em democracia, não se justifica, nem é justificável. É injustificável. Portanto, isto é um indicador muito mau que nos faz desconfiar de todo este discurso. Portanto, há uma coisa que está errada com todo este discurso. Então, porquê é que se esconde? Então, é transparência. Então, isso é para as pessoas saberem. Até para a ciência médica. Claro. Então, não é? A tua ciência médica não ia ganhar imenso com saber a causa da doença, porque as pessoas de Covid morrem de uma doença de altitude. Falta de oxigênio. A causa será que é o vírus, o Covid? Eu pessoalmente não sei se é. Eu tenho falado com... a diferença entre morrer de Covid e morrer com Covid. Não é? Há situações de pessoas com processos oncológicos graves e que realmente estão supostamente infectadas com o SARS-CoV-2 e morrem. A causa não é o processo oncológico, é o evento final, é o vírus. Isso é altamente discutível, porque uma pessoa que já está com um processo oncológico, por vezes em processos muito terminais, que têm a infelicidade de ficarem infectados com o vírus e depois a causa de morte é o vírus, é a tal questão de, no terreno com gasolina ou sendo o fósforo, de quem é a culpa? É da gasolina ou é do fósforo? O fósforo poderia acender, mas não tinha gasolina, não ardia. E vice-versa também. Portanto, e esta questão devia ser refletida, e como o Dr. Godinho disse muito bem, em nome da transparência. Em nome da transparência. As coisas tinham que ser claras. Porque se morre uma pessoa 48 horas após a toma de uma vacina, que é uma vacina experimental. Daí as pessoas estão a tomar a vacina, assinam no início um consentimento informado do que estão a fazer. Portanto, isto é um protocolo diferente de todos os outros protocolos até hoje. É uma vacina experimental. Uma vacina leva 4, 5 anos em fases de experimentação. E, portanto, não são só os efeitos adversos nos dias a seguir ou nas horas a seguir que são importantes, são os efeitos adversos até 3, 4, 5 anos. Agora, para que realmente estes efeitos adversos sejam bem analisados, temos de ter um sistema muito transparente e muito honesto. Infelizmente, e não posso mencionar as fontes, tenho conhecimento de efeitos adversos que não estão a ser registados em sistema. E isto é grave. Porque se queremos efetivamente estudar os efeitos adversos da própria vacina, temos que ser transparentes, temos que ser verdadeiros naquilo que estamos a fazer. Porque senão estamos a pôr em risco a saúde das pessoas. E este cenário já aconteceu na gripe A em Portugal, em 2009, quando a vacina foi introduzida, a vacina da gripe A foi introduzida em Portugal, houve vários episódios na sua fase inicial de um senhor que morreu passado
menos de 24 horas que faleceu, uma grávida em que o feto também, portanto, abortou ao fim também, penso, de 2, 3 dias que fez esse aborto. E a preocupação das nossas autoridades de saúde, e nomeadamente na altura o Diretor-Geral de Saúde, Dr. Francisco Jorge, eu tenho essa documentação toda, foi logo dizer com todas as garantias que não foi da vacina da gripe A. Portanto, houve logo uma afirmação. Portanto, entramos aqui um bocadinho no campo da medicina da bola de cristal. Na sequência da gripe A foram presas várias pessoas ligadas ao OMS. Já ia referir isso. Por conluio com laboratórios da indústria. Já ia referir isso. Ou seja, nessa altura, sem haver investigação, houve logo uma garantia que não era daquilo. E eu pergunto aqui onde é que está o Ministério Público. Tal como onde é que está o Ministério Público nesta situação concreta. Isto carece de investigação? Carece. Será que todos os efeitos adversos estão a ser registados em sistema? Não estão. Pelo menos os que eu conheci e que tive acesso, não estão. E é uma questão séria, porque está em causa a segurança das pessoas, já que é uma vacina experimental. Teria que se colocar uma outra questão primeiro, que é onde é que está a separação de poderes em Portugal? Pronto, exatamente. Em relação a este processo da vacina, porque há um esquecimento total por parte da comunicação social que se diga à investigação. E se quiserem investiguem, mas eu sei que não vão investigar. Há 10 anos atrás, a pandemia da gripe A acabou quando a vacina foi retirada do mercado por provocar danos. Porque houve um país que levou a sério os efeitos adversos, precisamente. A Suécia. Identificou 900 casos de narcolépsia desenvolvida pela vacina da gripe A em 900 crianças e jovens na Suécia, precisamente. E isto foi para a Agência Europeia do Medicamento, foi para o Parlamento Europeu, nomeadamente para a Comissão Europeia. Há um relatório extenso sobre esta matéria, houve processo em tribunal e a vacina teve que ser retirada de mercado por prova evidente que provocava danos, efeitos adversos, nomeadamente na narcolépsia, que é uma doença neurológica. Portanto, estas crianças ficaram incapacitadas para o resto da vida de poder conduzir uma moto, uma bicicleta, um veículo, qualquer coisa. Uma máquina. E houve inclusive ações judiciais contra... E houve ações judiciais e, nomeadamente, houve pessoas da Organização Mundial de Saúde que acabaram por ser presas por conluio com os laboratórios e, portanto, houve aqui... só que isto, obviamente, não foi muito comentado, mas a vacina foi retirada do mercado por esse motivo. E a partir do momento em que foi retirada, a pandemia acabou. Depois, em Portugal, se a vacina provocou danos, e esse é o motivo pelo qual ela foi retirada do mercado, não se percebe como é que, na altura, a Diretora-Geral de Saúde Adjunta, a doutora Graça Freitas, mandou incinerar 30 milhões de euros de vacinas em Coimbra. Portanto, se as vacinas não estavam em condições, não era isso que devia ter acontecido. Deveriam ter sido devolvidas ao laboratório que as vendeu e que Portugal pagou. Portanto, foram 30 milhões incinerados. Mas isto não foi notícia. Isto não se fala, são os dinheiros públicos que estão em causa. E eu pergunto mais uma vez, e eu aqui volto sempre a insistir, porque já tentei por várias vezes insistir nesta questão, onde é que está o Ministério Público para investigar estas ações? Se queremos transparência, temos que ser transparentes. Não se trata aqui do princípio da vacinação, porque eu sei logo que é um discurso que vem logo a seguir os anti-vacinas. Sou a favor do princípio da vacinação, mas por processos transparentes e seguros. Eu não posso ir tomar uma vacina, eu tenho casos concretos em Portugal, de uma grávida que tomou a vacina da gripe A, nunca teve problemas de diabetes, nada, e, surpreendentemente, depois da criança nascer, passado poucos meses, 2, 3 meses, já não me recordo, surge com diabetes tipo 1 insulino-dependente hoje. Não há história na família, nem bisavós, nem avós, nem pais, nem ninguém, nem ela própria, e a única explicação possível que fugiu a tudo isto e o único fator externo foi ter tomado a vacina da gripe A. Portanto, esta senhora, para fugir a uma hipotética gripe A, acabou por ficar insulino-dependente para o resto da vida. E eu pergunto, se eu coloco isto no prato de uma balança, eu digo, então eu prefiro ter uma gripe. Tenho mecanismos para combater uma gripe. Mas a gripe pode matar. Pois pode. Mas aí estou como a doutora Maria José Morgado disse, e disse muito bem, a vida é um risco. Exatamente. A vida é um risco. Nós somos cadáveres adiados. Portanto, eu lido muito com os vírus e com as bactérias e com os parasitas e com os fungos, mas não deixo de dormir, pensar que eles andam por aí, estão em todos os lados, eu nomeadamente tenho mais conhecimento por sei de onde é que eles vêm.
E, portanto, não deixo de fazer a minha vida normal. Agora, a vida é um risco. Agora, eu no prato da minha balança, quando eu tomo um medicamento, quando eu tomo um suplemento, quando eu tomo uma vacina ou não tomo uma vacina, eu tenho que pôr o benefício que eu vou ter e, hipoteticamente, o prejuízo que eu posso ter. Portanto, se estamos a falar de um ébola, é uma situação totalmente diferente. Os comportamentos que estamos a ter é face a um vírus ébola. Mas o SARS-CoV-2 não é um ébola. É um vírus respiratório. Existe. Numas pessoas não faz nada, noutras mata. É verdade, mata. Mas mata este vírus respiratório como matam uma quantidade de outros vírus respiratórios e bactérias. Porque a gripe não é só causada por vírus respiratórios. Tem que se falar nas bactérias que provocam pneumonia e que matam as pessoas. E temos que falar nos processos de simbiose de vírus com bactérias. Isso leva-nos a outra questão. Desculpa, Carolina. Nós estamos aqui cheios de questões. É verdade. Isso leva-nos a outra questão. Eu há dias li um termo muito interessante num lugar de pandemic, case-demic. Então, isto é uma pandemia de casos? É assim, já vou deixar o Dr. Godinho falar, eu só dizer, eu falo aqui, obviamente, eu considero-me um cidadão informado e que investigo e que estudo e que tento perceber as causas. Foi assim que eu entrei pela medicina natural. Foi para tratar de coisas que supostamente eram intratáveis. Eu quis ir mais além, porque obviamente tive determinadas patologias e foi daí o meu interesse que surgiu o interesse por realmente ir mais além. E, portanto, considero-me um cidadão informado que defende uma medicina integrativa. Quantas vezes não falo aqui com o amigo Dr. António Godinho, dê-me uma dica disto e daquilo, o que é que eu devo fazer, o que é que eu não devo fazer. Os meus filhos são acompanhados pelo Dr. Godinho, portanto eu utilizo a medicina alopática, mas integro outras coisas. Portanto, considero-me um cidadão informado daquilo que estudo, daquilo que investigo, das várias peças deste puzzle. As peças não encaixam umas com as outras em quase nada. Isto é tudo muito estranho, porque quem percebe minimamente de virologia e de microbiologia tinha obrigatoriamente que lançar questões. Tinha obrigatoriamente que desmistificar este medo e este pânico injustificado perante esta situação. Mas o que eu noto é que os microbiologistas, os virologistas, os infecciologistas, muitos estão calados. E os outros estão no discurso que interessa realmente passar para toda a comunidade. Isto não é forma de se combater pandemia nenhuma, não é pelo medo. Mas é o que nós temos. Portanto, estas peças do puzzle, é a questão do vírus em si, a questão das PCRs, a questão dos tratamentos, é tanta questão, os confinamentos, o álcool gel, a máscara, já podemos falar sobre ela. São tantas peças que depois umas não encaixam com as outras. Mas, Dr. Godinho... António Godinho, qual é a fiabilidade dos testes PCR? Quase zero. Os testes, o RT-PCR, portanto PCR em tempo real, que significa RT, vou usar a catoazinha, tem vários problemas. Desculpe interrompê-lo, António. Bom, queria apenas deixar claro que, por muito escandalosa que esta afirmação sou, isto foi dito pelo próprio inventor do vírus. Era isso que eu queria dizer. Dos testes PCR. Exatamente. Do vírus não sei, que eu não conheço. Eu vi fotografia. Eu vi várias fotografias. Talvez venha a conhecer um dia destes. Eu vi várias fotografias nas embalagens do teste nos Estados Unidos da América e está lá visível que não serve para diagnóstico. E o criador dos testes faleceu em 2019, não é? Creio que 2018 ou 2019, sim, foi recentemente. Como é que eu ia te explicar isto? O teste PCR, o que é que ele faz? O teste PCR só deveria ser usado para estudo em laboratório, porque o teste PCR está desenhado para detectar uma pequena sequência de proteínas. Que existem muita coisa. Portanto, agora, ainda há pouco tempo o ministro, penso que foi da Hungria, o primeiro-ministro húngaro, na Assembleia, mostrou um teste positivo de PCR à cola. Ok. Se calhar os lado a lado também dá positivo ao teste PCR, não é? Portanto, o teste PCR não serve para diagnosticar vírus nenhum, porque ele não é específico para nada. Portanto, ele é específico para uma cadeia muito curta de proteínas, que está presente em muita coisa. Pessoas com cancro podem dar positivo para o teste PCR. Pessoas que foram vacinadas contra outra coisa qualquer podem dar positivos para o PCR.
etc. E depois há outro problema. A papaya também deu positivo? A papaya, é só de papaya. Okay, portanto, o teste PCR não é específico, não serve para fazer diagnósticos. Aliás, é excessivamente específico para a tal cadeiazinha de aminoácidos, não é? Portanto, depois está outro problema, é a técnica. Portanto, o teste PCR é feito, portanto, há uma colheita. E depois o teste tem que ser amplificado em ciclos. É como se eu utilizar um microscópio e fosse feito ampliações e ampliação da ampliação e ampliação da ampliação. Ora, o que é que isto acontece? A partir de um certo número de ciclos, existem cerca de 95% de falsos positivos. Ou seja, praticamente está a ser positivo. A tudo. A partir dos 20 ciclos, não é? 25. O próprio António Fauci disse que a partir dos 25 ciclos é inútil. Ora, tanto quanto eu sei na Europa, são utilizados e depois não há uniformidade entre os laboratórios. Outra coisa problemática. Mas estão a ser utilizados entre 35 a 40 ciclos. Ou seja, é inútil. Portanto, tem o potencial de dar positivos a tudo. Portanto, é eu amplificar até obter o resultado que quero. É o que isso se torna em termos práticos. Então, na verdade, temos uma pandemia de casos positivos, é falsos assim, positivos, imagine que o teste, que eu não estou a ser mauzinho, que o teste está a 50% de falsos positivos. Ok? Se eu fizer 100 testes, há 50 novos casos. Se eu fizer 100 mil testes, há 50 mil novos casos. Claro, quanto mais testes, mais positivos. Exatamente. Portanto, isto é a ausência total de transparência. Isto é manipulação. Isto é manipulação. Há aqui uma outra questão que eu tenho falado muito com as pessoas da comunidade e as pessoas até têm medo de lançar certas dúvidas porque têm medo de ser mal vistas, até têm medo das suas próprias interrogações. E eu acho que a voz das pessoas traz muita lucidez e é importante vocês com a vossa competência e conhecimento explicarem. Quer dizer, na televisão, nos meios de comunicação fala-se a ciência. Falámos com os cientistas, falámos com a comunidade científica, mas parece uma abstração. Quem é que depois vão lá ter algumas pessoas falam, mas quem é esta comunidade científica? Quem é? E outra coisa que eu falei que foi interessante, ainda ontem falei com um senhor de um restaurante e ele disse isto até a medo. Eu, pois, temos de ter cuidado, cheio de medo. Veja lá, tenha cuidado, mas vamos abrir os olhos, vamos pelo menos questionar. E ele disse, pois, eu acho estranho porque é assim, às vezes aparecem pessoas geniais que inventam e que descobrem coisas fantásticas, que são um grande avanço, um grande progresso na medicina, na tecnologia, mas de repente aparecem vários ao mesmo tempo e há várias vacinas. Eu não percebo nada disto. Eu queria só, por causa desta questão dos testes, porque é assim, o que é estranho, passado pouco tempo, é que existem alternativas para fazermos diagnóstico, porque obviamente quando há uma situação de um vírus novo na comunidade, a questão é como é que vamos fazer diagnóstico para perceber, não é? E já se percebeu que o teste da PCR em assintomáticos é um erro, porque aliás pesquisar na nasofaringe e os estudos do microbioma humano já divulgaram muita informação, muito estudo científico sobre isso. Nós temos, e as pessoas é bom que entendam isto, nós temos na nasofaringe cerca de 900 estirpes bacterianas. 900. Nós temos um microbioma bucal específico. Ou seja, eu se fizer um teste de Zaragatou, teste de PCR, alguma destas bactérias vai acusar positivo. Naturalmente que vai acusar positivo porque elas estão lá. Isso quer dizer que eu estou infectado? Não, de todo. Portanto, o que é estranho disto tudo é que um teste que não serve de diagnóstico, que tem falhas que não estão esclarecidas da ampliação dos ciclos, da própria técnica, é positivo, está infectado. Isto é o que a comunicação social passa, o que a Direção-Geral de Saúde diz, está positivo, está infectado. Mas está infectado como? Um assintomático como é que está infectado? Portanto, estas são as peças do tal puzzle que não encaixam umas com as outras. Portanto, já começamos a entrar no campo da ficção científica. Agora, a questão é, o teste da Zaragatoa custa aos nossos impostos 100 euros, penso eu que é o valor, custa 100 euros. Portanto, uma pessoa que é designada pelo Estado vai fazer, o Estado paga 100 euros pelo teste. Uma análise de sangue, eu tive agora conhecimento na região autónoma da Madeira, uma análise de sangue às IgEs e às IgGs, para perceber se realmente a pessoa está infectada ou se já teve contacto com o vírus e tem anticorpos, custa 35 euros. Uma análise que é uma análise sorológica de sangue, que tem um grau de fiabilidade muito maior.
E eu tive conhecimento de várias situações e partilho só muito rapidamente porque gosto de falar de coisas concretas. Uma senhora que teve 1 mês e meio em casa com 5 testes positivos de PCR. Até a dada altura pediu para irem fazer a análise serológica à casa e deu negativo a IgM, não estava infectada, nem tinha anticorpos, nunca teve contacto com o vírus. Curioso, José, eu quis fazer, eu para assistir ao parto da minha filha tive que fazer o teste PCR e foi-me negado o teste serológico. Porquê? São as tais explicações que eu não tenho, porque um é mais barato que o outro e precisamente o que é mais barato que o outro é mais fiável. Portanto, é por isso que nós na medicina alopática e os médicos quando querem pesquisar vírus, bactérias, para além das análises de urina e das fezes no caso dos parasitas, etc., prescrevem análise serológica, análise de sangue, vírus, bactérias, para perceber as IgMs e as IgGs. Então, mas como é que nesta questão isso é ignorado? E aliás, não é ignorado. Não se aceita. Se a pessoa quiser viajar, tem que ser o teste da PCR. Não permitem com o teste de análise de sangue, que é muito mais fiável. Portanto, isto são as tais peças do puzzle que eu gostava que realmente alguém me pudesse dar a explicação científica, até económica, porque isto tem custos. Isto tem custos. Tudo o que está a acontecer tem custos. E andarmos a gerir estas coisas desta forma, e, aliás, o Presidente da República há poucos dias disse que já gastámos esta crise já teve um custo acima de 22 mil milhões de euros. Nós não estamos a falar, alguém vai ter que pagar isto. Somos nós que vamos ter que pagar isto outra vez. Portanto, quando falamos de saúde pública, não podemos esquecer a economia, não podemos esquecer a parte social. As pessoas vivem de trabalho, vivem daquilo que ganham, vivem do convívio com os outros, crescem por esse motivo, as escolas, tudo isso. Portanto, isto são vários pratos que têm que ser colocados e têm que ser equilibrados. Não é tudo para um lado e o resto, alguém há de resolver isto. Portanto, esta questão dos testes da PCR e da análise serológica é muito estranho. Tive outro caso. Uma pessoa que esteve internada, de facto, em ambiente hospitalar, muito mal. Eu falava com essa pessoa com alguma frequência, teve com grandes dificuldades. Testes PCR, Covid. Entretanto, quando sai do hospital, pedi a essa pessoa que fosse fazer análises serológicas, já passado 1 mês e meio, 2 meses. As IgM estavam negativas, portanto não estava infectado, supostamente não deveria estar infectado, e para surpresa da pessoa não tinha anticorpos ao SARS-CoV-2. Portanto, será que esta pessoa teve SARS-CoV-2? Provavelmente não teve SARS-CoV-2. Foi diagnosticada com SARS-CoV-2. E eu perguntei, então, mas no hospital nunca lhe fizeram análise de sangue? Não, foi sempre desaragatou. Portanto, até os próprios médicos atuam contra eles próprios, que em vez de estarem a tratar uma determinada patologia, estão a tratar de outra. E estão a pôr a vida da pessoa em risco. Agora, a explicação porque se ignora a análise serológica é muito estranha. Porque vai dar menos positivos? Se calhar. Seguramente vai dar menos positivos. Então, se calhar, não temos tantos positivos. E eu gostaria que a comunicação social e a própria DGS deixasse dizer está positivo não quer dizer que esteja infectado. Um assintomático não está infectado. Porque o teste da PCR, já houve vários médicos a explicar, a análise do teste da PCR tem que ser conciliado com outros sintomas. Claro. Nunca é de forma isolada. Então, uma pessoa assintomática, eu tenho conhecimento de 3 famílias. Então, todas elas, um agregado de 15 pessoas, cada um nas suas casas, todos assintomáticos, todos de perfeita saúde, ficou tudo em casa porque um deu positivo. Embora o teste PCR nem seja indicado para fins de diagnóstico, não é? Pois, exatamente. Aliás, é um absurdo. Pessoas assintomáticas, uma pessoa que não tem uma doença, uma pessoa que não está doente, não é um doente, não pode ser tratado como um doente. Aliás, foi feito um estudo agora, recentemente, com 10 milhões de chineses, em que ficou comprovado que o assintomático não transmite doença. Estamos a falar do Covid, especificamente. Sim. Ficou mais provado. Com 10 milhões de pessoas, que querem um estudo com mais pessoas ainda? 10 milhões de pessoas. Isso leva-nos a outra questão. Qual a relação entre os problemas emocionais e mentais e os problemas físicos, problemas de saúde do nosso corpo físico? Bem, podemos responder isso de 2 maneiras. Por exemplo, esta história dos confinamentos, de certeza absoluta que vai levar a mais suicídios,
mais violência doméstica, mais depressões, mais, inclusive mais infecções, porque lá está aquela história da pessoa estar confinada, aumenta o risco de ter infecções, porque lá está o sistema imunitário inibido. A pessoa está em casa, não apanha sol, não faz exercício físico. A vitamina D, que é essencial, já se fala nisso. Portanto, por aí já sabemos, então nos idosos é catastrófico, nós sabemos, os psicólogos sabem isso, qualquer pessoa socióloga sabe isso, uma maneira muito rápida de levar um idoso à morte é isolá-lo socialmente. E os idosos são a única faixa etária da população que está em risco para o Covid. É a única. Então, estes problemas do foro psicológico, do foro emocional, debilitam o nosso sistema imunitário. Exatamente. Vocês podem elaborar um pouco sobre isto? Há uma ligação muito grande, já falámos há bocado do nervo vago, da ligação do cérebro ao intestino. Não é por acaso que atualmente se chama o intestino o segundo cérebro. Porque nós sabemos que uma depressão pode ser desencadeada por fatores de facto traumáticos na vida de uma pessoa, que podem levar a pessoa à depressão. Mas outra pessoa ao lado pode ter até problemas mais graves e não se deprimir. Hoje sabe-se que isso tem muito a ver com o tipo de bactérias que nós temos no intestino. Mais uma vez o sistema imunitário, mais uma vez as bactérias, mais uma vez a produção de serotonina. A maior parte da serotonina é produzida no intestino, não é o cérebro que produz no intestino. As bactérias. E, portanto, a parte mental tem muitas causas. Nós sabemos que, por exemplo, muitas depressões podem ser tratadas apenas com 3 coisas: folatos, vitamina D e, eventualmente, ômega 3. Folatos de ácido fólico. Não é bem a mesma coisa, mas pronto. Folatos. Okay? O metilfolato, que é o biodisponível. O ácido fólico pode ser tóxico a partir de uma certa dose. Portanto, o metilfolato. Portanto, se nós fornecemos, não é por acaso que nos países nórdicos, a primeira coisa que o médico de família receita a um indivíduo que aparece deprimido são tratamentos de luz. Sim. Luz ultravioleta. Cromoterapia. Exatamente. É o primeiro tratamento que se tenta. Ou seja, estamos a pensar em termos de déficit de vitamina D, déficit de folatos. E também falamos ômega 3, claro que depois o ser humano é muito complexo. Estou a falar da coisa estritamente física. Portanto, é essa pergunta. Nós podemos fazer o inverso. Quer dizer, a parte psicológica pode deprimir o sistema imunitário e o sistema imunitário deprimido pode gerar problemas psicológicos. Sim. Ou seja, não há causa nem efeito. É uma pescadinha de rabo na boca. Biofeedback. As coisas funcionam nos dois sentidos. Biofeedback. As coisas funcionam nos dois sentidos. O medo, sempre. O medo e o pânico, o medo e o pânico são deprimem o sistema imunitário. O medo é o pior vírus que eu conheço. É o pior vírus que eu conheço, é o medo. É o mais destrutivo. Quando nós temos medo, produzimos cortisol, não é? Que é altamente inflamatório. É por isso que o stress crónico é desastroso. E o sistema imunitário desliga-se. E é inibido. É justamente isso que se usa em casos de transplante, não é? Exato. Dando corticoides sintéticos. Para evitar que a pessoa que vai receber o órgão rejeite o órgão. Vamos lá ver uma coisa. Na natureza, o stress demora minutos. Ou se ataca ou se foge, assunto resolvido. Ok? Portanto, nós biologicamente não estamos desenhados para o stress crónico. O stress crónico leva a níveis cronicamente elevados, enfim, passa a redundância, das hormonas do stress, basicamente a adrenalina e a cortisona. Ora, numa situação de ataque ou de foge, eu tenho que concentrar toda a minha energia nos meus músculos. Nem sequer é o cérebro nem o sistema imunitário, são os músculos. Para ter força para atacar ou para fugir. Exatamente. Portanto, o sistema imunitário é desligado, mas é mesmo desligado. Ora, nós inventámos o stress crónico. Portanto, as pessoas que dormem mal, que trabalham excessivamente, que andam muito estressadas por qualquer razão, por medo, por problemas da vida, não interessa. Por qualquer razão. Problemas no trabalho, problemas com o vizinho, com o senhor, isso agora já não interessa, mas pessoas cronicamente estressadas andam com o sistema imunitário cronicamente desligado. Muito mal. Aliás, e então tornam-se muito mais propensas. Sensíveis ao cancro, às infecções, tudo o que tem a ver com o sistema imunitário. Exato. Aliás, estas pessoas todas que estão numa situação social difícil, não é? Nós estamos desde março nestes registros, não é? Com a atividade económica muito parada em muitos setores. O que é que isto faz nas pessoas? Deprime,
têm medo de não ter o essencial para poderem viver, para alimentar os filhos, para pagar a escola, para isto e para aquilo. Portanto, isto são condições gerais. Até mesmo nós que temos um conhecimento um pouco diferente, roçamos por vezes este caminho, porque pensamos na vida, temos as nossas vidas, eu também passei pelas minhas dificuldades e estou a passá-las, e obviamente isto não me ajuda muito. E portanto estas pessoas deprimem demasiado o sistema imunitário. Portanto é um fator, porque assim, uma mensagem de maior esperança, uma mensagem de responsabilidade, que acho que é isso que falta ao povo português, é uma mensagem responsável e de esperança, que há outras formas, porque assim, como é que se combateu esta pandemia desde o início? Confinamento, álcool gel, máscara e evite estar com as pessoas. Exatamente, distanciamento social. Distanciamento social. É isto que se combate. Eu pergunto, com todo o conhecimento que nós temos, em termos de ciência, então porquê é que nunca se melhorou o sistema imunitário das pessoas? Eu questionei isto. Pessoas que estão dentro da própria área, eu perguntei, mas estavam à espera de resultados melhores nesta altura do ano? O que é que se fez nos últimos meses para melhorar a imunidade das pessoas? Zero! Não se fala de imunidade. Ou nas últimas décadas. Eu já para nem falar das últimas décadas. Gostaria de citar o Aldous Huxley. Ele diz: "Medical science has made such tremendous progress that there is hardly a healthy human left." Ou seja, a medicina fez um progresso tal que quase não existe nenhum ser humano saudável. É uma afirmação inteira. É assim, segundo números oficiais, já de 2010, a medicina era a terceira causa de morte nos Estados Unidos. Segundo números não assumidamente oficiais, a medicina já é a primeira causa de morte nos Estados Unidos. Portanto, que diabo de sociedade é esta em que a medicina é a principal causa de morte? Há aqui qualquer coisa que está muito errada. Então a medicina é a primeira causa de morte. Basta isto para pôr toda a gente deveria questionar o porquê disto. Há aqui qualquer coisa que está profundamente errada. Nós estamos aqui a questionar a medicina, estamos a questionar a prática da medicina. Outra coisa. É um paradoxo. Mas isto é um paradoxo. Outra coisa. Repare. Esquecemos a medicina. Vamos falar de doenças. Ok. Eu agora estou a desviar um pouco o assunto, mas é para as pessoas perceberem. Vamos lá ver uma coisa. Segundo a versão oficial, as doenças cardiovasculares são provocadas por causa da gordura. E principalmente por causa do colesterol. Ok. Ao fim de décadas de vendermos milhões de embalagens de medicamentos para o colesterol, as doenças cardiovasculares continuam a ser oficialmente a primeira causa de morte. Não mudou absolutamente nada. Quanto mais tempo é preciso para perceber que estamos a apostar no cavalo errado? Então isto vai Estamos a apostar no cavalo errado. Vai além. Estamos aqui a falar de questões já estruturantes. Sim. Não é? Estruturantes. Ia falar deste paradoxo que é, nós temos uma medicina alopática, por exemplo, quando falamos de cirurgia, temos médicos fantásticos a fazer trabalhos soberbos, a dar vida a pessoas que, se não fosse esta medicina, se não fossem estes cirurgiões, não teriam hipótese. Portanto, temos essa medicina que é uma medicina de topo, que tecnologicamente evoluiu, fazem cirurgias muito mais facilmente, fazem-se transplantes de órgão com um grau de sucesso muito maior do que era antigamente. Ou seja, houve aqui um caminho na medicina que foi e que está a ser fantástico, tecnológico, mais seguro, mais eficaz. E por outro lado, quando falamos de prevenção, temos um desastre autêntico. Sim, se nós tivermos um acidente de carro grave, não vamos ao osteopata, não é? Exatamente. Portanto, é a medicina de urgência. Sim. Mas, ou seja, temos dentro da própria medicina, temos estas duas áreas que são completamente distintas. Portanto, uma que realmente está a evoluir de uma forma fantástica e outra que só está a gerar problemas. E, portanto, isto deveria ser refletido. A medicina em termos de saúde pública tem falhado desastrosamente. E agora com o Covid, então a medicina traiu as populações. Mas não é porque temos bons médicos. Isto é traição. Não é porque temos bons médicos. Nem bons nem maus. Em todas as profissões há bons e maus. Os médicos são pessoas bem intencionadas.
O médico é, por princípio, bem intencionado. O médico é um curador. Claro. Embora hoje em dia esta palavra seja tabu. Mas um médico, a intenção primeira do médico, acho eu, a maioria dos meus colegas, a intenção é ajudar. Eu não ponho isso em questão. Agora, a medicina nos cuidados intensivos, embora muitos erros também que se façam aí, enfim, adiante, mas nos cuidados intensivos brilha. A cirurgia brilha. Se eu levar um tiro, eu quero que tenha um cirurgião por perto o mais rápido possível. A medicina brilha em muitas áreas. Agora, como um todo, a medicina está a falhar. Mas isso tem a ver com a forma como como a organização hospitalar funciona, a forma como os países organizam a Organização Mundial de Saúde. Tem que ver com um sistema. Sistema que se auto... O médico confunde-se muito com o prescritor nos dias que correm. Exatamente. O sistema está completamente desregulado. E depois, a indústria farmacêutica é uma corporação que tem mais poder que o complexo industrial militar americano. E corporações com muito poder são um perigo. Sempre. Seja qual for. Eu aqui não estou a especificar. Seja qual for. Portanto, estamos a dar demasiado poder e a dar impunidade a algo que neste momento não se consegue separar da medicina. Um médico não é independente. Atualmente. Um médico é um empregado da indústria farmacêutica. Quer. Não. Ok. Pronto. Mas eu ainda queria voltar atrás, desculpem lá, um bocadinho para as pessoas perceberem. Isto agora é só para quem percebe de automóveis. Ainda a história do teste PCR e das tal coisa. Agora imagina que eu tenho um Porsche, tenho muito orgulho de um Porsche. Ok. E descubro que o meu Porsche tem travões Brembo. É assim, passa a publicidade. Ok? Então é assim. Então, como é que eu sei quantos Porsche já onde eu moro? Vou começar a fotografar as rodas de todos os carros a ver quem é que tem travões de Brembo. Portanto, todos os carros que têm travões de Brembo são Porsche. Mentira. Está a perceber? Uhum. Eu estou a fazer uma ilação a partir de um pormenorzinho que esse pormenor corresponde ao todo. É isto o teste PCR. É por isso que o teste PCR não pode fazer diagnóstico. O teste PCR não diz que um carro que tem travões de Brembo é um Porsche. É uma falácia. É uma falácia total. Pronto. Eu voltei atrás só para as pessoas. Enfim, isto é um exemplo... E as pessoas não são informadas. Isto é um exemplo um bocadinho... Exatamente. Enfim, muito prático para as pessoas perceberem do que é que nós estamos a falar exatamente. Ok? Acho eu... Enfim, pelo que eu gosto de automóveis, percebe perfeitamente o que é que eu estou a falar. Então, era isso que o Aldous Huxley se referia? Essa influência perversa da indústria farmacêutica? Essa influência já foi posta na Constituição americana. O médico do Washington já escreveu isso, avisou. Já houve vários presidentes dos Estados Unidos que avisaram do perigo de corporações com demasiado poder. Porque esse poder manifesta-se com a capacidade de manipular as atitudes e as decisões políticas. A Organização Mundial de Saúde é basicamente influenciada por bancos, pela indústria farmacêutica e pelo Sr. Bill Gates. E também pela China, neste momento. Os Estados Unidos saíram fora. Ok? Portanto, há aqui um conflito de interesses enorme. Acha mesmo que um laboratório de indústria farmacêutica está interessante em curar alguém? Doenças saudáveis não dão lucro. A indústria farmacêutica tem acionistas. Gostam muito de ter lucro ao fim do ano. Isto é um conflito de interesses brutal. Então, não é do interesse da indústria farmacêutica gerar saúde. É do interesse da indústria farmacêutica gerar cronicidade e iatrogenia. Nós vivemos numa sociedade de doentes crónicos. Aliás, o Dr. Lino está a ficar aqui uma questão, e em Portugal, quando foi a discussão do alargamento de mais vacinas em relação ao plano de vacinação, que até os políticos aprovaram sem consultar a Comissão Técnica de Vacinação, houve até uma certa polémica, vários ex-ministros da Saúde vieram na praça pública dizer precisamente, eles enquanto ministros da Saúde, sofreram pressões da indústria farmacêutica para determinadas decisões que deveriam tomar. E eu aqui coloco mais uma vez a questão, onde é que está o Ministério Público? Até que ponto é que estas pressões foram legítimas? Não é? Porque há pressão e pressão. Portanto, mas isto foi divulgado na praça pública. E realmente não houve reação de ninguém a investigar que dissessem quem pressionou, de que forma pressionou e quais os objetivos dessa mesma pressão. Porque assim, tem que haver a tal transparência, tem que haver ética.
Mas esses ministros, se calhar esta atual ministra, se calhar daqui a 5 ou 10 anos, vem também dizer que também sofreu pressões da indústria farmacêutica. E andamos sempre nisto. Portanto, isto é uma questão já de ética também. E obviamente que isto eu não sei para onde é que caminha, porque a situação da saúde das pessoas, eu tenho esperança, e lá está, este eixo estratégico de dotar as pessoas de serem autónomas e responsáveis pela saúde, é a única forma que o cidadão comum tem para esta pandemia e para as próximas que hão de vir. Que é, ou eu assumo que tenho um estilo de vida adequado. Que já estão previstas. Que já estão previstas, não é? Nós não sabemos, mas que já estão previstas. Portanto, é irónico, mas é assim mesmo. Portanto, o cidadão comum, todos aqueles que nos estão a ouvir, têm que pensar o que é que eu tenho que fazer na minha vida para mudar o meu estilo de vida, ter um estilo de vida adequado. Eu não tenho um estilo de vida perfeito, eu tenho aqui umas lacunas, estou a tentar fazer a correção de vida. Mas termos um bom estilo de vida, uma boa alimentação, fazermos exercício físico, uma quantidade de fatores. Estarmos nutridos, estar excessivamente alimentado não quer dizer que eu esteja excessivamente bem nutrido. Portanto, geralmente é o contrário. Geralmente é o contrário. Portanto, temos de ter algum cuidado com tudo isto. Para quê? Para que o meu sistema imunitário esteja preparado, seja para este vírus, seja para qualquer outro vírus, seja por causa da questão deste pico de gripe que existe. Aliás, só duas notas aqui que as pessoas também não pensaram. Os dados da Direção-Geral de Saúde em relação à gripe sazonal 2020, houve uma redução da gripe sazonal em 95%. E eu pergunto, mas será que houve alguma conferência de vírus entre o influenza vírus, o rinovírus, o SARS-CoV-2, no sentido, nós vamos de férias e vais tu atuar? Isto não acontece em virologia. Os vírus que existiam continuam a existir. Não, então não há nenhuma explicação científica para esta erradicação da gripe? A única explicação que pode haver é uma explicação matemática estatística, que é transferir os dados da gripe sazonal para a Covid. É a única explicação científica que há. Alguém dizia que a gripe sazonal foi erradicada graças às máscaras? É impossível, porque o vírus da gripe sazonal... Pelas mesmas máscaras que nos protegem do Covid-19. Exatamente. Portanto, eles têm o mesmo tamanho, até aliás têm um tamanho talvez ligeiramente inferior ao SARS-CoV-2. Portanto, se a máscara protegeria de um, também teria que proteger do outro. Mas não é isso que acontece. De um não protege, do outro passa a proteger. Portanto, isto é uma falácia, isto não tem outro termo, isto não há explicação. Portanto, como é que um vírus da gripe... Porque a gripe sazonal em Portugal houve anos que matou 8.500 pessoas em 6 meses. Em 6 meses, não é em quase um ano. Portanto, a gripe sazonal mata muita gente. E mata porquê? Não é só porque está frio. Porque nós, e agora entrei aqui num campo que é aquilo que as pessoas normalmente necessitam, que é soluções. Eu faço suplementação de vitamina D. A partir de outubro até março, abril, eu faço suplementação sempre. Porque o que é que acontece? Uma pessoa que apanha sol corretamente, e já podemos falar disso a seguir, que apanha sol, a pessoa produz vitamina D até mais ou menos setembro. A partir daí já não produz, na latitude onde estamos, Portugal. E o que é que acontece? Outubro, novembro, dezembro, se eu não fizer suplementação, os meus níveis de vitamina D vão começar a descer. Ela está acumulada, mas começa a descer. O que é que acontece em dezembro, janeiro? É quando ela chega ao pico mais baixo. Quando é que surge a gripe? Precisamente na mesma altura. Portanto, se calhar explicar que é só o frio, é verdade. O frio não ajuda, não é? O frio não ajuda, mas se calhar não é a única razão. Por isso há pessoas que têm bons níveis de vitamina D, com frio ou sem frio, acabam por estar bem. Ou se tiverem alguma constipação é algo mais ligeiro, que é aquilo que eu digo. Eu faço suplementação de vitamina D, não me imuniza, eu não estou imune ao vírus. Mas certamente, se eu apanhar o vírus, em vez de eu ter este estrago, se calhar tenho só este. Se calhar é uma coisa muito mais ligeira. Aliás, constatou-se isso em vários hospitais a nível europeu, que as pessoas que chegaram aos cuidados intensivos tinham todas deficiência de vitamina D. Então, se calhar, se não há mais protocolos, não há mais nada a fazer, se calhar era informar e disponibilizar vitamina D para que as pessoas a partir de outubro começassem a tomar, para terem bons níveis de vitamina D até março, abril, que é quando voltamos outra vez a produzir vitamina D, se apanharmos sol corretamente. É curioso. Então, não há informação relativamente à importância da vitamina D
para o sistema imunitário. Há pouco. Ou há pouca. Apesar de ter sido das moléculas mais bem estudadas nos últimos 20 anos. Exatamente. Além disso, É que tem mais estudos. além disso, uma das medidas adotadas pelo Estado é o confinamento, que impede também as pessoas. Sim, aliás, Eu, relativamente nós ao no pico confinamento- do sol tínhamos as praias fechadas, que era uma coisa que me doía a alma. Então eu ia fazer banhos de sol para a minha varanda com calção. Não podia ir à praia. Estamos a falar em junho ainda, com bom tempo. Que em termos de saúde pública é Não uma é só o aberração sol, completa. É uma aberração, uma É contradição. o iodo também, não é? Sim, e assim, e não há vírus na água salgada. Alguém deve dar informação à Direção-Geral de Saúde quando criou regras para os surfistas dentro d'água. Não há vírus na água do mar, porque os vírus não resistem àquele ambiente alcalino. No entanto, as bactérias já é uma coisa diferente. Por isso, quando se faz a análise à água do mar, às praias, é análise bacteriológica, não é análise viral. Portanto, na água do mar não há SARS-CoV-2. Portanto, os surfistas podiam estar todos a banhar-se perfeitamente. Nem na areia. E nem na areia, por causa dos raios ultravioletas. E, portanto, não faz qualquer sentido. Alguém devia explicar tecnicamente à doutora Graça Freitas que realmente dentro do mar não deveria haver regras entre surfistas. De todo. É surreal. Acho que a doutora Graça Freitas é que terá que explicar muita coisa. Pois, ela e outras pessoas. Sim. Porque assim, isto é uma questão de saúde pública, porque deveria-se de facto explicar às pessoas que tinham que apanhar sol, deveriam apanhar sol, para melhorar a sua imunidade, todo o verão. Deveriam, a partir de determinada altura, fazer uma suplementação adequada, acompanhada pelas pessoas habilitadas para tal e que podem ajudar. O que é certo, eu dou o exemplo da minha família e todos aqueles que me rodeiam. Está tudo suplementado. E graças a Deus, em termos de família, não tem ninguém a chatear os serviços de saúde. Então isto não é uma conquista? Não estou a contribuir para a sociedade? Não estou a ser consciente para com a sociedade? E porquê é que eu, como faço isto e tenho uma opinião diferente, sou considerado que ele é um perigo? Portanto, invertemos aqui completamente os papéis. Era aqui que, em termos de saúde pública, eu gostava de ter visto o tipo de atitude de informar as pessoas, de darem ferramentas, porque todos nós temos que ter ferramentas, que é isto que está aqui, temos que ser autónomos e responsáveis. Agora, custa mudar o estilo de vida? Custa. Custa mudar determinados hábitos? Custa. Custa a pessoa começar a perceber o que é que deve comer e o que é que não deve comer? Custa. Mas o que é que eu consigo com isso? Não tomo medicamentos há 11 anos. Só vou a exames de rotina porque eu não abdico da medicina alopática. E sair da zona de conforto. Sai-se da zona de conforto, mas melhora-se a imunidade. Não estou isento de apanhar uma doença ou outra, mas graças a Deus os efeitos colaterais e tudo o resto é muito mais limitado. E esse trabalho eu faço em consciência. E acho que é aí que é muito mais barato fazer esse tipo de percurso. Porque, por exemplo, as pessoas não sabem, mas nós gastámos com estas vacinas 200 milhões de euros. 200 milhões com as vacinas. Mas gastou-se na medicina preventiva em 2015 6 milhões e 800 mil euros. 0,007 do total gasto no Serviço Nacional de Saúde, que foram 9 mil milhões de euros em 2015. Se queremos ir a números, vamos a números. Isso não é nada bom para a saúde. Não é nada bom para a saúde e, portanto, e mais, se nada for feito nos próximos anos, é garantia que vamos ter graves problemas de saúde dentro de 5 a 10 anos. Isto que está a acontecer com os hospitais, isto aqui é uma questão de estratégia e de planeamento ao nível hospitalar. E, aliás, o antigo bastonário da Ordem dos Médicos veio dizer há poucos dias que até houve menos episódios de urgência este ano. E para que as pessoas percebam bem isto, o que é que aconteceu? Eu fiz a contabilidade portal da transparência do Serviço Nacional de Saúde. Estão lá os dados, estão públicos. De 1 a 17 de janeiro de 2020, tivemos 309 mil casos de episódios de urgências, nestes primeiros 17 dias. E fui ver os mesmos episódios de urgência em 2021, de 1 a 17 de janeiro. Para minha surpresa, tivemos 197 mil casos. Tivemos menos 110 mil casos de episódios de urgências nos hospitais. Daí o antigo bastonário ter dito, e bem, que até houve menos episódios de urgência este ano. Oh, José, mas atenção, porque eu sei de casos próximos de uma senhora que faleceu por falta de tratamento. E a situação de um familiar próximo meu
agravou muito a sua situação familiar por termos que decidir vai ou não vai às urgências. E optámos pela situação de saúde, a pessoa não ir às urgências. O que debilitou bastante e pôs em causa uma série de coisas, nomeadamente a sua vida. Portanto, como aconteceu, no meu caso pessoal que estou aqui a partilhar, aconteceu com várias pessoas. Mas era justamente isso que o ex-bastonário explicava. Exatamente. Eu não vejo televisão, mas alguém me disse que o ex-bastonário, de acordo com o ex-bastonário, tudo isto se deve a uma má gestão, a uma péssima gestão de recursos por parte do Ministério da Saúde. Porque a área de Covid tem outro tipo de congestionamento. Porque a entrada na urgência requer uma quantidade de protocolos que é diferente. E, portanto, ele falou isso muito bem. Há entupimento. Agora, tivemos desde maio, eu digo desde maio, junho, porque assim, todos os anos, dezembro, janeiro, há um pico de gripe sazonal. Todos os anos há estes problemas. Tivemos vários meses para planear. Não é fazer hospitais de campanha agora. Nós estamos a 23 de janeiro. Não, devíamos ter feito em outubro, estarem prontos. Ele foi muito claro. Houve menos episódios de urgência este ano do que no ano passado e em anos anteriores. Com reafetação de recursos. Porque é certo que há certos profissionais que estão nos limites. Mas há outros que não estão. E que até gostariam de estar a colaborar. E o Serviço Nacional de Saúde tem vindo a ser destruído nestes últimos anos. Mas isto não tem a ver com os médicos, isto tem a ver com os políticos, com quem decide e quem define as políticas. Isto não tem a ver com os médicos. Nem com os enfermeiros, e portanto, alguém tem que fazer alguma coisa, alguém tem que pôr ordem, porque isto é falta de planeamento. Aliás, a técnica japonesa em termos de planeamento é fantástica. 90% de planeamento, 10% de execução. Portugal é ao contrário, é 10% de planeamento e 90% de executar. Isso é discutível, porque isto de certa maneira até parece muito bem planeado. Nessa perspectiva, sim. Mas realmente há aqui uma falta de planeamento. E se houvesse um bom planeamento, com mais hospitais de campanha, com mais instalações, não havia necessidade do país voltar a fechar. Essa é que é a grande questão. E isso tem custos sociais. Portanto, se calhar com pouco investimento fazia-se muito e evitava-se que o país fechasse outra vez. E estas verdades, e é por isso que não se vê na classe política toda ninguém a dizer não, vamos ter que repensar as coisas no futuro. Mas isto ia ter sido feito em maio e junho. Teve-se tempo para fazer isso à vontade. Mas não esperavam que houvesse um pico em dezembro, janeiro? Mas isto é surreal. Todos os anos há esse problema. Se havia a ameaça do SARS-CoV-2, ainda era mais outro problema acrescido. E, portanto, o que é que vai acontecer agora? Estamos no pico natural da gripe e dos processos respiratórios. Agora confinou-se mais medidas e é naturalmente, que os valores comecem a diminuir daqui a 2 ou 3 semanas. E o que é que se vai dizer a seguir? Novamente aproveitamento político, foi graças às medidas que nós melhorámos. E isto eu digo já hoje que é falso. Melhorámos não foi pelo confinamento, já íamos melhorar naturalmente. Agora, se os hospitais tivessem boa capacidade de resposta, nós não... E onde é que está o setor privado? É que o sistema de saúde português não é só o Serviço Nacional de Saúde. É um conjunto de muitos hospitais privados que, com uma boa articulação, tudo bem integrado, aliviávamos o sistema e isto não era notícia garantidamente. E depois, como a Carolina disse muito bem, a questão das pessoas que não vão fazer exames, as pessoas que já não vão à urgência porque têm medo e estão a morrer de outras doenças que não Covid. Aliás, isto já está provado na própria estatística, estão a morrer mais pessoas. Privadas do acesso aos cuidados de saúde. Exatamente, isto não pode ser. Porque é assim, nós não podemos. É muito grave. Eu se tiver medo do fogo, eu não vou para bombeiro. Eu se tiver medo de andar de avião, eu não vou para piloto de avião. Eu se tiver medo de vírus e bactérias, não vou para a medicina de certeza absoluta. Portanto, as pessoas que andam com medo dentro destas áreas têm que repensar um bocadinho aquilo que querem fazer na vida. Porque se têm medo, não vão trabalhar nessas áreas, trabalhem noutras. Quem vai para um ambiente hospitalar sabe ao que vai. Ou então vacinem-se o mais rapidamente possível. Má ideia. Problemática. Então, mas devemos reforçar aqui o profundo respeito pela comunidade médica e os enfermeiros, que muitos deles têm feito os profissionais de saúde. A minha mulher é enfermeira, eu tenho muitos médicos amigos. Louvar de grandes profissionais de saúde, ao fim e ao cabo, estão a servir saco de pancada. Exatamente. da arma de arremesso.
É sim, as duas coisas. É. Exatamente. Não dão as condições devidas. E de segurança também, obviamente. E isto é mau planeamento, porque um bom planeamento envolvendo todas as entidades. Por exemplo, o Conselho Nacional de Saúde, em todo este processo, só foi ouvido uma vez e foi há muitos meses. E o Conselho Nacional de Saúde é um órgão consultivo do Ministério da Saúde. Só foi ouvido uma vez e foi há muitos meses. Nunca mais foi ouvido. E quando se fala nos peritos, nos especialistas que vão às reuniões do Infarmed, pelo que soube, são 7 pessoas, nós não sabemos muito bem quem são. É isso que é E onde é que gente? estão os contraditórios? Porque há o professor Jorge Trugal e tantos outros, todas as outras pessoas médicos também, que têm que questionar determinadas questões. Não é questionar a pandemia, é questionar a organização de tudo isto. Onde é que estão essas pessoas? E os conflitos de interesse dessas pessoas, alguém sabe? Pois, também. Era bastante Houve pessoas que questionaram e depois adotaram a narrativa da Organização Mundial de Saúde. Enfim. Eu cada vez mais me inclino para quem nos vê e nos ouve, que é, as pessoas têm que olhar para si próprias e têm que dotar nelas próprias o assumir o comando da sua própria saúde. Ser soberano. Ser soberanos sobre isso. E tem a ver com todos estes fatores multifatoriais. O estilo de vida, o sono, a alimentação, tudo isso. A parte emocional, o saber gerir as emoções, e depois há especialistas, também há psicólogos que ajudam na gestão dessa. Ou seja, tudo isto faz parte de uma análise multifatorial. E uma boa nutrição, uma boa suplementação nas alturas específicas. É importante ter consciência de que muitos problemas de saúde são manifestações de problemas emocionais. Exato. E isso é importante. Porque é que nós, às vezes, quando nos irritamos ferozmente e temos alguma discussão, nos dias a seguir andamos com problemas de garganta? Sim. As coisas manifestam-se, não é? Portanto, isso é perfeitamente natural. E, portanto, se nós começarmos a tomar esta consciência nas nossas vidas, que é preciso fazer suplementação durante todo o inverno, claramente. Eu tenho uma filha que está na Dinamarca, e o meu futuro genro, estão a fazer suplementação de vitamina D, estão a fazer suplementação de vitamina C. E, portanto, há outras vias. E essa é a grande mensagem. Mas atenção, uma vitamina D e uma vitamina C, pura, no sentido, não tenha ali muitas interferências. Em relação a vitaminas, é evidente que eu prefiro de longe uma vitamina C de origem natural do que uma vitamina C feita a partir de milho transgénico e cheia de adoçantes. Os adoçantes são neurotóxicos. Os adoçantes são neurotóxicos. Isso significa? Matam as células cerebrais. Tem esse potencial por um mecanismo chamado excitotoxicidade. Portanto, quem toma o café com adoçante... Nada de adoçantes. O adoçante é pior que o açúcar. Muito pior. Faz tudo o que o açúcar faz, mais algo que o açúcar não faz, que é matar células do sistema nervoso central. Portanto, nada de adoçantes. Isso é um dos princípios de prevenção. Portanto, eu, ao bocado, uma informação super importante. Sim, eu falei da vacina. Até porque adultera também o sabor do café, que é uma pena. Não é? Sim, quem gosta de café não ajuda, mas açúcar não é adoçante. Eu disse, a vacina má ideia. Eu, na altura, quando disse isto, agora há uns minutos atrás, eu estava a pensar na vacina da gripe. Houve um estudo independente, feito pelo Departamento de Defesa do Exército Americano, portanto, um estudo que nada tem a ver com a indústria farmacêutica, nem com os fabricantes de vacinas, portanto, um estudo verdadeiramente independente, que é confiável. Enfim, não há conflitos de interesses. Em que chegaram à conclusão que a vacina da gripe, portanto, os vacinados contra a gripe, tinham um maior risco de morrer com pneumonia e coronavírus. Curioso. O que é que se fez? Vacina da gripe, mais vacinas da gripe e mais cedo, logo em junho, começaram a vacinar com a gripe. Mas fecharam as praias. Como? Há aqui qualquer coisa que não bate certo. E isto contamina criminoso. Porque esse conhecimento existe. É sinistro. E apesar desse conhecimento existir, faz-se o oposto. É sinistro. Mas as pessoas dizem que são pela ciência e, portanto, uma vez que são pela ciência, querem ser vacinadas. É a ciência de bola de cristal. Isso para mim não é ciência. É um pouco questionável, não é? É assim, vamos lá ver. Há um problema com a ciência hoje em dia. A ciência custa muito dinheiro. E, portanto, todas as pessoas que estão na ciência são assalariados. Portanto, se saem do baralho, arriscam-se a perder o emprego. É por isso que é aceite nos meios científicos, em todas as áreas da ciência,
também na medicina, 50% a 70% dos estudos são fraudulentos. As faculdades são financiadas por privados. Toda a investigação científica é financiada por privados. Portanto, se eu saio da narrativa oficial, arrisco-me a perder o meu trabalho. Arrisco-me a deixar de ser financiado. Portanto, aquilo que nós chamamos de ciência hoje em dia é como a junk food. É ciência, mas não é muito. Os conflitos de interesse são enormes. E esse tem a ver com os monopólios do poder, os monopólios de quem controla a ciência, de quem controla as faculdades, o monopólio da indústria farmacêutica, tem a ver com tudo isso que falámos há pouco, e que tudo isto misturado num saco é um saco extremamente perigoso. Isso cabe a cada um realmente fazer as suas investigações. Investigar, a sua tentar séria. informar-se junto das pessoas que sabem e dentro das pessoas que nós achamos que sabemos, aquilo que ressoa connosco, aquilo que ressoa com a nossa verdade. Porque todos nós temos uma bússola dentro de nós. A nossa voz interior, a nossa intuição. Portanto, isso aí, eu já não vou dizer, eu tenho a razão absoluta, aquele está a mentir 100%, ele também, se está a mentir 90%, se calhar está a dizer 10% de verdade, e se estou a dizer 90% de verdade, se calhar estou a dizer 10% de mentira. Portanto, todos nós dizemos verdades e mentiras. Isso tem a ver com o nosso nível de conhecimento e com a nossa evolução individual. A ciência vive de funerais. A ciência avança um funeral atrás do outro. Portanto, há um site que eu gosto muito que tem a ver com a astrofísica e com o clima, que é Suspicious Observers. O nome do site para mim é a melhor definição de ciência que existe. Observadores desconfiados. Um cientista é um observador desconfiado. Não é um indivíduo que defende dogmas e tabus. Isso é negar o próprio princípio daquilo que é científico. Mas precisamente a ciência normalmente tem que comprovar por várias maneiras que a tese que defende tem que estar provado que funciona. Tem que ser, é que esta vacina... Tem que ser repetível. Tem que ser exatamente. Há várias regras. O nosso tempo está... E essas regras hoje em dia são varridas para baixo do tapete. Eu, sobre esta questão da própria vacina, tenho algum estudo sobre isso. Eu, aliás, estive em 2 prós e contras precisamente sobre essa matéria. Tenho pais que fizeram agora 87 e 85 anos e perguntaram-me o que é que eu achava. Eu dei a minha opinião, mas garantidamente que a decisão será deles. E não irei influenciar de todo. Nem a deles, nem a de ninguém. Eu no outro dia desaconselhei uma pessoa que queria insistir muito com outra pessoa para não tomar. Eu disse, não, jamais deve fazer isso. Informar, e a pessoa tem que tomar em consciência a sua decisão. O Agostinho da Silva dizia que tentar convencer alguém é uma espécie de colonização. Exatamente. E, portanto, é essa posição que eu vou tomar. Tenho as minhas convicções, é uma vacina experimental, há riscos, eu sei como é que está a minha imunidade, sei como é que eu estou em termos gerais de saúde e, portanto, a minha decisão está tomada. A decisão dos meus pais será com eles, porque também não quer ficar com ónus de não tomarem a vacina por qualquer motivo ou porque eu fiz uma grande pressão sobre eles e depois acontecer-lhes alguma coisa e apanharem o Covid. Portanto, há aqui são questões morais, são questões de ética e eu, o que faço em casa, faço exatamente com os outros. Portanto, podemos ter as nossas opiniões, há que questionar e acho que todos nós devemos tomar decisões com base e ter uma decisão informada. Portanto, ir neste pânico geral sem questionar e pelo menos informarem-se com as pessoas que possam dar informação credível. E, portanto, há riscos, é uma vacina experimental. Ponto final. Os efeitos adversos vamos ver apenas dentro de 6 meses a 1 ano é que vamos começar a ter resultados disso. Bom, até lá não. Já vimos alguns. Sim, já vimos, mas é assim, resultados oficiais, bem estudados, investigados, etc. Foi o que aconteceu com a gripe A. Ao fim de 6 meses a 1 ano, os dados começaram a aparecer. E, portanto, aí é que começamos a ter uma perspectiva mais real, se realmente é segura, não é segura, se é eficaz, não é eficaz, aí é que vamos perceber. Portanto, há outras alternativas, há outras formas de melhorar a minha imunidade, claramente, a vitamina D, a vitamina C, os probióticos,
para melhorar o meu intestino. Portanto, há outro caminho que pode ser percorrido e que me pode dar, de facto, posso voltar a ter a minha soberania em termos de saúde e recorrer da medicina alopática, recorrer da medicina natural, das formas que eu muito bem entender, com vista a um único objetivo, ter a minha imunidade equilibrada. Eu há pouco esqueci-me de referir aqui uma frase do professor Sobrinho Simões sobre a questão das decisões políticas. O professor Sobrinho Simões, ainda há bem pouco tempo, disse o seguinte: vamos ter as doenças que os políticos quiserem. Ou seja, tudo o que for decidido bem ou mal, vamos ter as consequências futuras. Porque realmente são os políticos que decidem. Portanto, tiro o meu chapéu a muitos profissionais de saúde que estão a passar por dificuldades e provavelmente tenho que apontar grandes baterias para todo o Parlamento português, estarem a assobiar todos para o lado, ninguém quer interferir nesta questão, mas há claramente falta de planeamento, falta de organização, podiam-se ter tomado medidas antecipadamente, podiam-se ter feito 1001 coisas. Mas mais importante, o que está estragado, está estragado. Agora, se olharmos para daqui a 10 anos, hipoteticamente, ou daqui a 3 anos, como o Bill Gates diz, vamos ter nova pandemia, então temos pelo menos 3 anos para nos prepararmos em termos daquilo que é nosso, para realmente estarmos descansados neste planeta, sem grandes preocupações de vir este vírus, ou vírus o A, o B ou o C. Se o meu sistema imunitário estiver adequadamente bem, enfim, vou passar entre os pingos da chuva sem molhar muito, não é? E acho que é uma mensagem de esperança que eu gostaria muito de partilhar aqui nesta tertúlia. Há formas e há outras vias. E temos que ir por essas vias. E a medicina natural, nesse ponto, tem um papel extremamente importante. E há muitos profissionais nessa área. As vossas dicas para reforçar o sistema imunitário e para manter o nosso corpo equilibrado são uma boa suplementação, a vitamina D3, a vitamina D, a vitamina C, exercício físico, dormir bem, arranjar estratégias anti-stress, alimentar pensamentos e emoções positivas. Exatamente, é muito importante. O exercício físico, mais uma vez, é importante. Não é preciso levantar pesos, basta andar, fazer enfim, pôr todas as cadeias musculares a funcionar, fazer algum exercício que não é preciso ser nada muito complexo, não é preciso ter um ginásio em casa, nada disso. Seguir descer escadas, andar, correr, andar de bicicleta, pronto. E evitar vacinas, máscaras. É assim, a nossa abordamos muito a questão das máscaras. Eu ia falar das máscaras. Mais uma vez, a nossa função é informar, não é evangelizar. A nossa função, nós informamos dentro do melhor que nós podemos, baseado no melhor que nós sabemos, baseado naquilo, enfim, nos últimos dados que nós podemos encontrar, estar mais ou menos atualizados dentro do possível, que hoje em dia é quase impossível estar absolutamente atualizado, mas pronto, dentro do que é possível, e informar as pessoas. Nós também não devemos evangelizar as pessoas, porque isso é tomar responsabilidade da vida do outro. Eu não posso fazer isso, não é? Portanto, como o José disse muito bem, portanto, a nossa função é informar. Nós não podemos nem devemos tomar decisões pelos outros. Agora, a prevenção, quanto a mim, é extremamente importante. Outra coisa que também é importante é tentar comer biológico, porque se eu sou vegetariano e como vegetais cheios de pesticidas, se calhar vou morrer antes do indivíduo que não é vegetariano. Porque estou a ingerir uma quantidade maior de pesticidas, ainda maior. Portanto, uma carga maior de substâncias tóxicas. Portanto, temos que ser racionais nisto. E a alimentação, não sei se querem entrar por aí, a alimentação, há coisas que são básicas. Eu não compreendo o termo dieta. É uma coisa que me ultrapassa. Não consigo perceber a ideia que é isso, uma dieta. Ou respeitamos a nossa fisiologia, a nossa biologia, o nosso corpo, ou não respeitamos. A dieta alcalina. É assim, se eu comer biológico, a dieta é alcalina de certeza. Não preciso estar a fazer contas nem andar com uma fitinha a ver o pH das coisas, nem tomar bicarbonato de sódio para equilibrar. Por acaso é uma boa ideia tomar uma dosinha pequenina de bicarbonato de sódio todos os dias. Mas pronto. Pelo menos com a poluição toda que nós temos à nossa volta, alcalinizar um bocadinho não fará mal nenhum. Um bocadinho. Não má ideia. Talvez não seja má ideia. De café? Uma dose pequenina antes de jantar melhor, assim, uma colherzinha de café rasa. Uma dose muito pequenina. Uma colher de café por dia. Pronto, nós até podemos fazer isso através da alimentação. É ter um bom filtro de água, enfim, manter uma água com pH ligeiramente alcalino, também não excessivamente.
Pronto, e já podemos nos estender por muitas áreas, mas é de facto importante. Outra conversa, falar da água. A água é outro mundo. A água é outro mundo. Eu costumo dizer às pessoas. Por isso está ela aqui. Eu costumo dizer a toda a gente, de uma maneira, tentar sintetizar ao máximo aquilo que as pessoas devem tentar fazer, assim de uma maneira muito rápida. O meu conselho, são coisas gerais, obviamente, é terem atenção que as sociedades em que nós vivemos, as sociedades ocidentais, outros terão fome, que é diferente. Eu estou a falar de déficits de nutrientes, não estou a falar de fome. Portanto, as sociedades, enfim, ocidentais, industrializadas, chamem o que quiserem, primeiro mundo, segundo mundo, qualquer coisa assim, pronto, aquilo onde nós vivemos, as populações têm basicamente 4 déficits brutais. Se estes déficits fossem corrigidos, já poupávamos, não há estudos, não é? Mas provavelmente pouparíamos se calhar mais de 50% dos gastos em saúde. Déficit de iodo, magnésio, vitamina D e selênio. Corrigir estes 4 déficits, toda a gente. Vamos repetir. Iodo, vitamina D, magnésio, selênio. Okay? Depois, fazer uma alimentação preferencialmente biológica. Se não for possível por qualquer razão, evitar aquilo que eu chamo a morte branca. O que é a morte branca? Trigo, leite e açúcar. E depois, evitar as gorduras feitas pelo homem, que são as únicas, e eu sublinho a palavra, são as únicas gorduras que são inflamatórias e potencialmente lesivas para a nossa saúde, que são os óleos de fritar, todos, não interessa se é girassol, se é soja, não interessa, todos os óleos de fritar, e as margarinas. Portanto, nada de gorduras hidrogenadas, nada de gorduras trans. Portanto, óleos e margarinas, não. Manteiga magra, nem esqueci o que isso é, nem vou discutir isso. Portanto, corrigir estes 4 déficits, evitar a morte branca, evitar as gorduras inflamatórias, portanto, gorduras sintéticas ou semissintéticas, e os adoçantes, já agora. Pronto, já que falámos deles. Aspartame. Todos os adoçantes. E a sucessão químicos. de capa. Não estou a falar de stevia, isso não é um adoçante, isso é um extrato de uma planta. Uhum. Isso é um... Sim. Exatamente, isso não é químico, não é artificial. Sim. Em relação, ainda voltando à história da gordura, impingiram-nos, que é o termo, que as gorduras são o nosso inimigo. É falso. A gordura protege-nos de tudo, desde o frio ao cancro. Já há décadas que se sabe que há uma relação inversa nas populações entre níveis de colesterol e cancro. Níveis baixos de colesterol, maior risco de se morrer com cancro. Níveis altos de colesterol, risco quase nulo de se morrer com cancro. Ainda voltando às gorduras. Portanto, a gordura é tão importante. Vamos lá ver. A parede das nossas células é constituída por lipoproteínas. Lipo, gordura. Proteína. Não há aqui hidrato de carbono. Hidrato de carbono é combustível. É importante, mas de qualidade. Portanto, esta parte da célula, da parede da célula, que são as paredes da casa, sem paredes não há casa, a parede da célula, é sintetizada basicamente no fígado a partir do quê? Praticamente colesterol e ômega 3. E mais uma vez a importância do colesterol. O colesterol é uma molécula da vida. Tem que tomar, colesterol tem que tomar é o fama, chamado não é? colesterol Tem que bom, tomar não é? fama. Dizem que é o colesterol bom e o colesterol mau. Aquilo que chama colesterol bom e colesterol mau são transportadores de gorduras e de vitaminas lipossolúveis, etc. São transportadores. Colesterol só há um. O colesterol. Okay. Aquilo que nós chamamos normalmente colesterol total. Também não é um termo correto. Pronto, aquilo que nós chamamos de colesterol, as HDL, as LDL, etc. Isso são transportadores. Isso transportam o colesterol, transportam vitaminas A, D, portanto A, D, E e K, que são as lipossolúveis. Uns levam às células, outros, aquilo que a célula não precisa, trazem de volta e fazem o transporte entre células, entre o fígado, entre por aí fora, para fazer a distribuição. Portanto, não ter medo nem de banha de porco, nem de manteiga, nem de óleo de coco, que é excelente, é uma das melhores gorduras, aguenta a temperatura, podemos fritar com óleo de coco que não se altera, a banha de porco também não se altera com as temperaturas da fritura, que são à volta de 180 graus centígrados, portanto é o dobro da água a ferver, não é? Portanto, essas gorduras não há que ter medo, portanto, há regras, eu não vou aquecer azeite, o azeite altera-se com temperaturas elevadas, mas é assim,
Se eu fritar alguma coisa com azeite, aquele azeite, aquela gordura do azeite alterada é menos agressiva e menos inflamatória do que um óleo vegetal acabadinho de sair da garrafa de plástico. Uma ideia já dentro da garrafa de plástico. Isso é outro tema também. Ok? Agora imagine um óleo estar ali horas a ser utilizado para várias coisas, para fritar ou a ser usado múltiplas vezes. Em muitos restaurantes. É um desastre. É um desastre. Nós não percebemos, não sabemos o que é que se passa com aqueles Portanto, óleos. Quando eu falo em trigo, o que é que eu estou a falar? Pastelaria, todo o tipo de doçaria, bolachas e o pão, atualmente é um desastre. Okay? E qual é o pão que recomenda? Isto é um bocadinho complicado porque as pessoas podem não ter acesso, não é? É assim, se não puderem fazer outra, se não tiverem alternativa, ou menos, comprem pão integral, ou façam-no em casa. Pão integral não é pão branco com farelo, que é o que muitas vezes há aí, que é vendido como pão integral. É pão refinado com farelo. Isto é enganar as pessoas. Se não puder, evitar o trigo. O milho, hoje, tem o mesmo problema da soja. A maior parte do milho que anda por aí é geneticamente modificado. Não do trigo. E do trigo também é geneticamente E o trigo, muito dele também é a maior parte. Portanto, e a quantidade de glúten que o trigo tem hoje em dia, o glúten é inflamatório, a quantidade de glúten hoje em dia, em relação, por exemplo, há muito pouco tempo, há 50, 60, 70 anos atrás, é quase 200 vezes superior ou mais ainda. Nem se sabe muito bem. Porque inclusivamente, um dos melhorantes da farinha é glúten. Portanto, não só os níveis de trigo, os níveis de glúten no trigo já são elevadíssimos, ainda utilizam glúten como melhorante. Isto é alucinante. Portanto, evitar o trigo. Sim, convém... Pão de espelta, com centeio. Convém deixar claro que o glúten não é saudável. Não só para as pessoas que se dizem intolerantes ao glúten. Não é saudável para ninguém. Mais o trigo. A espelta tem glúten, tem menos glúten. Quase nenhumas têm algum. A espelta, grande parte da espelta é da agricultura biológica. Mas o glúten é inflamatório, correto? É. E o trigo... Há pessoas que toleram bem a espelta e não toleram o trigo. Portanto, às vezes não é uma questão de glúten, porque esta questão de retirar o glúten da alimentação tem que ser aqui algum cuidado. Porque depois as pessoas podem se tornar intolerantes ao glúten, porque retiraram todo o glúten. E um dia que introduzem um bocado de glúten por mero acaso, podem ter problemas. Portanto, os intolerantes ao glúten, obviamente, não podem comer glúten. Os outros podem reduzir sim o consumo de glúten, mas cuidado com as dietas sem glúten algum. Depois um dia poderão vir a ter problemas. Isto tem que ser tudo com muita ponderação. Todos os extremos são pouco aconselháveis. E portanto, a espelta, a grande diferença é que o trigo realmente, 90 e muitos % é trigo geneticamente modificado e com o tal excesso de glúten, e portanto o trigo é um problema. A espelta, e nomeadamente grande parte da história da agricultura biológica, dá outras garantias, tem muito menos glúten. Portanto, eu tolero bem a espelta, não tolero o trigo. O problema é o glúten, não, o problema é a farinha. Pois, exatamente. E aqui em Portugal eu conheço até um produtor de trigo original, trigo Barbela, e realmente já fiz pão em casa desse trigo e realmente não faz os efeitos da farinha convencional. Portanto, se calhar há uma diferença, se calhar não é o trigo original, exatamente. É o trigo geneticamente modificado. E portanto já fiz pão com esse, a minha mulher fez esse pão com esse tipo de trigo e realmente não fez os efeitos indesejados. Curiosamente, e é trigo. Exatamente. Original. O próprio trigo sarraceno não se diz chamar trigo, nem sequer é um cereal. Também é uma boa alternativa. Quinoa, amaranto. António Godinho, José Cruz, desculpem interromper, mas já excedemos largamente o nosso tempo. Eu gostaria muito de prolongar. Vamos só ler aqui o que o José nos trouxe. Antes de finalizarmos, muito bem. Creio que esta informação sobre o trigo é muito importante. Muito importante, portanto estendemos um bocadinho, mas por boas razões. Sim, não falámos muito das máscaras, exatamente, não falámos muito do uso abusivo das máscaras, fica uma questão em aberto. A questão das máscaras, só deixo aqui um remate final. Eu peço às pessoas que têm que usar máscara muitas horas por dia, ao fim de 2, 3 horas, mudem a máscara. Têm que mudar, porque a máscara com a temperatura, a umidade e estarmos a expelir, portanto, vão criar culturas de bactérias na própria máscara e de microfungos que vão ser inalados novamente e podem provocar infecções respiratórias. Portanto, uso de máscara, fim de 2, 3 horas, mudar a máscara por questões de segurança.
Porque aquelas pessoas que utilizam máscara o dia inteiro, a mesma máscara, cheira mal. Cheira mal de quê? De bactérias patogénicas que estão a criar cultura. Portanto, o uso de máscara tem que ser cautela. Não há necessidade de usar máscara sozinho no carro. Não há máscara de eu ir a caminhar numa rua isolado e estar a colocar máscara. Eu tenho que respirar. Portanto, o CDC Europa fez a recomendação ao não uso de máscara de forma generalizada. Não explicou as razões, mas eu sei quais são as razões, obviamente. Portanto, as pessoas têm que entender naquilo que é obrigatório, usam sempre que possível. Respirar. Então a máscara é recomendada para os sintomáticos. Sintomático. Isso é um assintomático que nunca deveria usar máscara. Mas... Exatamente. Nunca às crianças e nunca enquanto se faz exercício físico. Crianças nunca. Eu vejo pessoas, vi no passado domingo, a correrem de máscara, andarem de bicicleta de máscara e a fazerem caminhada de intensidade de máscara. Também já vi. Portanto, estão a criar problemas a médio prazo. Escandalosamente. E podem ter um infarto de miocárdio, podem ter uma SIC. Podem ter Era isto que as autoridades de saúde deviam informar as pessoas. A máscara é um ato médico. O uso de máscara é um ato médico. E, portanto, obedece a regras. Para que é que me serve? Está a dizer uma pessoa para usar máscara que utiliza o dia inteiro ou vários dias, que anda pela pendurada no espelho do carro. Está-se a auto-infectar. É uma pessoa propensa a desenvolver um problema respiratório. E onde é que vai com o problema respiratório? Para as urgências. É um processo interessante. Exato. Mas isso era outro... Sim. Mas tenham cuidado. O que eu alerto é usar no que é obrigatório e, de resto, respirar. Não andem de máscara dentro de casa, por favor. E há pessoas também já teve conhecimento que dormem de máscara. E não vamos avançar muito sobre isso. Não. Então eu vou ler aqui o que o José nos trouxe, uma citação que o Mia Couto fez ao Eduardo Galano e que é assim: os que têm trabalho têm medo de perder o trabalho. Os que não têm trabalho têm medo de nunca encontrar trabalho. Quando não têm medo da fome, têm medo da comida. Os civis têm medo dos militares. Os militares têm medo da falta de armas. E as armas têm medo da falta de guerras. E Mia Couto acrescenta: há quem tenha medo que o medo acabe. Muito obrigada, José, para já por esta pérola, por ter estado connosco. Eu aprendi imenso convosco e, António, foi um prazer, foi uma maravilha esta conversa. Muito gratos por terem aceitado o nosso convite. Muito obrigada. E fica a dica para olhar para a saúde e para a sociedade de uma forma mais perscrutadora, sem medo. Cuidem-se. Obrigado. Obrigado.